João 17 diz assim, versículo 11: já não estou no mundo, oração do Deus Filho ao Deus Pai, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Repetindo o versículo 12, Jesus ora assim ao Deus Pai: quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Amém? Vamos orar? Santo Deus, nós imploramos a graça e a misericórdia do Senhor. Ó Deus, que o teu Espírito Santo abra o nosso coração para compreender o que a tua palavra tem a revelar aos nossos corações. Ajuda-nos por intermédio da iluminação do Espírito Santo, Senhor, nos dando a compreender, ó Deus, a noção e a dimensão real da tua palavra e das implicações dela para a vida do teu povo, dos que nos ouvem, e assim o Senhor cumpra os teus propósitos, em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre um texto difícil, né? Pregamos esse texto hoje de manhã, até o Leandro, Daiane, né? Ele falou assim: nós estávamos conversando sobre essa história intrigante de Judas, né? E quando a gente prega a palavra do Senhor nessa maneira sistemática e ordinária, não tem como escapar do texto, né? Então esse é um dos textos aonde dizem que o pastor ele sua a camisa, né? Para falar de um tema polêmico como o de Judas, que mexe com os sentimentos e com as emoções. Mas, irmãos, hoje nós vamos falar sobre a segurança do guardado, a segurança daquele que é guardado em Cristo e a insegurança daquele que não é guardado em Cristo, daquele que dá evidências de que não teve experiência de salvação. E isso nós vemos no texto, no contraste entre os 11, que o pai deu ao filho, e o filho morre por estes na cruz, contrasta com o filho da perdição, que foi escolhido, cujo propósito no texto é claro, o filho da perdição, com o propósito de cumprimento das Escrituras Sagradas. Fato é, irmãos, que a Bíblia, ela não engana ninguém. Falsos profetas, falsos ensinamentos enganam. Mas a Bíblia, deixar a Bíblia falar, irmãos, ela não engana ninguém. Ela fala a verdade de Deus. E, irmãos, a Bíblia, ela tem boas notícias e a Bíblia tem más notícias. A Bíblia tem boas notícias aos que creem em Jesus. A Bíblia tem más notícias para os que não creem no Senhor. Isso a gente vê logo no capítulo 1 de Romanos, por exemplo. Paulo dá más notícias, que a ira de Deus se manifesta sobre toda a impiedade de homens que trocam Deus por outros deuses, trocam Deus por outros ídolos. E aí, irmãos, qual é a má notícia? A ira de Deus cai sobre estes. Agora, qual é a boa notícia? Aqueles que estão no estado de queda podem ser redimidos, desde que depositem a sua fé e a sua única esperança em Cristo. Por isso que o capítulo 1 de Romanos começa com más notícias. Agora, do capítulo 2 até o final, são boas notícias. São as notícias daqueles que são justificados pela fé.
Daqueles que creem que quando Cristo morreu na cruz, Cristo traz sobre si, Ele bebe o cálice da ira de Deus, de forma que em Cristo nós somos justificados e redimidos. Boas notícias. Mas fato é, irmãos, quem não está em Cristo, a Bíblia tem péssimas notícias. Quem não quer saber de Jesus, as notícias são as piores possíveis, porque se morrer nessa caminhada, vai perecer eternamente. E aí, amados irmãos, quando nós lemos especialmente o versículo 12 nessa noite, Jesus está deixando claro aqui quem é guardado, boas notícias para estes, e quem não é guardado, péssimas notícias para Judas e para tantos quantos seguem o caminho da incredulidade. Todos quantos seguem o caminho pecaminoso e de afastamento do Senhor. Nós vimos no domingo passado, inclusive no nosso culto às escuras, que foi inédito, sem energia, mas nós vimos no domingo passado, irmãos, que nós somos guardados porque nós conhecemos a natureza de Deus. Cristo revelou quem é o Senhor da salvação, o Senhor da história. Nós somos guardados porque pela graça e misericórdia nos elegeu, somos guardados porque a intercessão de Cristo nos sustenta, e que toda essa obra de Cristo implica em santidade, uma vida para a glória do Senhor, e em uma vida de unidade. Jesus orou assim: olha, que eles, os discípulos, sejam um como nós somos um. Amém, irmãos? Então, irmãos, quando a gente chega diante desse texto que nós lemos, nós precisamos entender que Deus guarda e protege os que são seus. Você que crê em Cristo, boas notícias. Deus guarda e protege os que são seus, porém os que o rejeitam colherão as consequências amargas das suas escolhas. Deus protege e guarda os que estão em Cristo, os que o Pai deu ao Filho, conforme a gente vê no versículo 6. Porém, os que o rejeitam, colherão as consequências do que habita em seu próprio coração, do que enche o seu coração. Irmãos, o que nós podemos oferecer no mundo e na sociedade, sabe o que é? O que há dentro de nós. Se temos uma natureza transformada, se temos uma natureza regenerada, nós podemos oferecer ao mundo uma vida voltada para a glória de Deus. Agora, se nós não temos uma vida com o Senhor, se a nossa vida é no pecado, se a nossa vida é sem Cristo, o que nós vamos oferecer nos relacionamentos, no mundo, na sociedade em geral? O que habita no nosso coração. Então, irmãos, o que Jesus deixa claro aqui é que o que Judas tinha para oferecer é completamente diferente do que os outros 11 tinham a oferecer. E por quê? Porque dos 12, um é o filho da perdição, para que se cumpra a Escritura. Por isso que a primeira lição que a gente pode tirar do texto aqui, irmãos, é que os que são guardados desfrutam de segurança. Olha o versículo 12, as primeiras palavras diz assim: Jesus orando ao Pai: quando eu estava com eles, com os discípulos, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, presente de pai para filho, e protegi, e nenhum deles se perdeu. Irmãos, uma graça maravilhosa do Evangelho, e é uma boa notícia, é a notícia, irmãos, de que quem nos guarda é o Senhor.
Ele guarda a sua alma, Ele guarda a sua entrada, Ele guarda a sua saída, como disse o salmista. Amém, irmãos? Ele nos guia para o caminho eterno, louvado seja o Senhor. Jesus aqui, irmãos, é aquele que protegeu os seus discípulos, mesmo no estado de fragilidade, naquele estado de humilhação, naquele estado onde ele estava prestes para ser preso, para ser traído com um falso beijo, para ser julgado, para ser morto. Irmãos, naquele estado de humilhação, ele protegeu os seus discípulos. Quanto mais Cristo hoje, no seu estado de glória, guardará os que lhe pertencem, guardará o seu povo. Então, meus irmãos, se Jesus guardou os seus, guardou os discípulos, guardou a sua igreja em seu corpo de humilhação, quanto mais em seu corpo de glória. Se Ele pôde guardar seus discípulos enquanto viveu aqui na terra, quanto mais, irmãos, pode o Senhor nos guardar, hoje Ele entronizado à destra do Pai, em seu trono de glória. Louvado seja Deus. Essa é uma bênção, irmãos. Nós vivemos num mundo de muita insegurança. Já falamos isso no domingo passado. Essa pandemia, irmãos, deixou muita gente insegura. A insegurança já existia, mas agora as coisas se superdimensionaram. As pessoas estão com mais medo, as pessoas estão mais inseguras. E boa notícia, irmãos, é saber que qualquer coisa que ocorra no mundo, nós podemos ter a certeza que Jesus guarda a sua alma, que Jesus guarda a sua igreja, que Jesus guarda o seu povo, irmãos. Que Deus nos ama e que nada poderá nos separar do amor de Deus. Nem tribulação, nem perseguição, nem vida, nem morte, nem pandemia, nem desemprego, nada nos separará da aliança que temos em Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, o Filho, que é o bom pastor que guarda as ovelhas, o Deus Pai, o Deus Espírito Santo, certamente eles são capazes de guardar e proteger as nossas vidas. São capazes de proteger e guardar o seu povo, suprindo as nossas necessidades, irmãos, cuidando da sua alma, cuidando da sua família, abençoando o seu povo em meio a um mundo jaz no maligno, mas o Senhor está com o seu povo, nos conduzindo pelo deserto, rumo à terra prometida, que é novos céus e nova terra. Louvado seja Deus. Portanto, irmãos, Jesus é o bom pastor que deu a sua vida pelas ovelhas. Ele cuida e conduz ao céu. E o que nós lemos aqui, irmãos, é que Jesus cuida das ovelhas que recebe do Pai e abençoa com toda sorte de bênçãos espirituais. Jesus é aquele que nos guarda da apostasia. Jesus é aquele que guarda o nosso coração, irmãos, do congelamento da alma. Jesus é aquele que guarda o nosso coração, irmãos, para que a gente não seja entregue ao nosso próprio coração e sigamos caminhos, frutos da nossa natureza, da depravação total humana, e sigamos caminhos de apostasia. Jesus é o bom pastor que nos disciplina. Jesus é o bom pastor que nos exorta. Jesus é o bom pastor que sempre fala com o seu povo. Isso, o cajado do pastor, que é a palavra do Senhor, irmãos, é sempre um grande instrumento para nos guardar na fé, para manter o nosso coração na vigilância. E quando a gente olha 1 Pedro capítulo 1, versículo 5, o apóstolo Pedro vai dizer assim, irmãos, semelhante com a oração de Cristo aqui, que nós somos guardados pelo poder de Deus. Olha como a igreja do Senhor é guardada, irmãos. Resposta: pelo poder de Deus. Somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé,
para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Irmãos, o apóstolo Pedro, um versículo antes, no versículo 4, ele fala que está reservada para nós, está reservado para o povo de Deus, uma coroa imarcessível de glória. Está reservado para a igreja do Senhor, irmãos, uma herança eterna, uma herança que é incorruptível, e que essa herança nos está guardada. Mas a questão é, não só a herança está guardada para o povo de Deus, mas quem vai receber a herança também está guardado. Nós estamos guardados em Cristo para receber a herança que o Senhor tem para o seu povo. Habitarmos em novos céus e nova terra. Essa é a obra perfeita do Senhor. Pelo poder de Deus, mediante a fé em Cristo, nos está guardada uma herança incorruptível, e aquele que recebe a herança também está guardado. Ninguém rouba o tesouro do cristão. Ninguém pode nos impedir, irmãos, de herdarmos a vida eterna. Ninguém. Porque Cristo conquistou isso para nós na cruz. E a palavra do Senhor nos assegura a herança, e que nós teremos vida para receber essa herança. Ainda que morramos, o que Jesus disse? Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Mas não perde a herança. Porque quem nos deu a herança e quem nos guarda para receber a herança é o Senhor. Louvado seja Deus. Isso é boas notícias, amados irmãos. Foram dadas em Cristo. Por isso, essa palavrinha que nós estamos guardados pelo poder de Deus, significa que nós estamos protegidos de ataque e impedidos de sermos tirados dessa condição. Ninguém pode nos tirar desta condição. Agora, isso é mediante a fé. Mediante a fé em Cristo. Não é uma vanglória que nos leva a soberba ou a uma vida despreocupada. Nós aguardamos essa herança mediante a fé no Senhor Jesus. Uma vida consistente e harmonizada com a palavra do Senhor. A fé contínua do crente é a evidência do poder de Deus nos guardando. Percebe, irmãos, que aqui a gente vê um aspecto da soberania de Deus, e a gente vê um aspecto da responsabilidade humana, igual a gente vê no versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste, eram teus, tu me confiaste, e eles têm o quê? Guardado a tua palavra. Perceba a mesma palavrinha. Cristo nos guarda, mas nós guardamos a palavra do Senhor também. Somos guardados pelo poder de Deus, e a evidência disso é que a nossa fé é no Senhor. O justo viverá pela fé em Cristo. Portanto, irmãos, na salvação, Deus ativa a fé salvadora, e essa fé salvadora persevera na fé. A fé salvadora permanece e tem como marca a perseverança e a confiança nas promessas de Deus. Foi como o Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 24, que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Essa é a marca daqueles que são guardados pelo bom pastor. Amém, irmãos? Perseverança na fé. Agora, os que não são ovelhas de Cristo não perseveram. Os que não são ovelhas de Cristo correm o perigo, irmãos, se não se converterem, sofrerem a condenação, o julgamento justo do Senhor por conta dos seus pecados. Não desfrutar da segurança oferecida por Cristo acarreta em juízo e condenação. Então, irmãos, se aqueles que pertencem a Cristo são guardados, os que não pertencem a Cristo
correm grandes perigos espirituais. E aí, irmãos, chega na história de Judas, nessa intrigante história. Jesus diz assim: eu protegi os que o Senhor me deu, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. E aí, irmãos, fica a pergunta: Judas foi guardado pelo Senhor? Estaria Judas seguro? Como veio Judas a cair? Por que Jesus não guardou Judas? Se Jesus mesmo fala que os que o Pai deu ao Filho, o Filho guarda. Por que Judas não foi guardado? E aqui, irmãos, farei uma defesa à luz da Bíblia de que Judas nunca pertenceu a Cristo, de que Judas nunca foi salvo, de que Judas nunca foi regenerado. E por que então ele foi escolhido como um dos 12? Para que se cumprisse a Escritura, que é o que nós lemos aqui: exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Muitos textos, irmãos, corroboram com a minha afirmação. Quando a gente vai para Judas capítulo 6, dos versículos 64 ao 71, nós veremos, por exemplo, que Judas, embora fizesse parte dos 12, Judas não cria em Jesus Cristo. Quando a gente lê Judas 6, do 64 ao 71, o próprio Senhor Jesus diz assim: contudo há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de traí-lo. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura vocês querem se retirar também? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Para onde vamos? Replicou-lhe Jesus: preste atenção, não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Olha só, não vos escolhi eu em número de 12, contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era para quem estava para traí-lo, sendo este um dos 12. Então Judas não crê em Jesus. Jesus diz que um dos 12 é o diabo, é um diabo. Mas em segundo lugar, irmãos, Judas não havia sido purificado quando Jesus, o rei, se humilha, pega a toalha para purificar os seus discípulos. Ali é um grande ensinamento, o grande ensinamento dos lava-pés é a necessidade do serviço e a necessidade que os discípulos têm também de serem o quê? Purificados, de serem limpos. Judas não havia sido purificado. Uma outra evidência: Pedro: Senhor, me lava todo. Aí Jesus fala assim: não precisa lavar tudo. Vocês já estão banhados, vocês já estão limpos. Aí chega no 10 e no 11, Jesus fala assim: ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor, foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Nem todos estáis limpos. Judas não estava limpo. Judas não estava entre os escolhidos para a salvação,
para a regeneração. O próprio capítulo 13, versículo 18: eu não falo a respeito de todos vós, disse Jesus, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Mais uma vez aqui, irmãos, nós vemos aqui uma evidência da escolha de Judas para que se cumpra a Escritura. Jesus foi escolhido para fazer parte dos 12? Sim, a gente vai ver isso em Marcos 3, em todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas. Mas a questão é, irmãos, com qual propósito? Judas foi escolhido para a salvação? Judas foi escolhido para ser limpo? Não. À luz da Escritura, não há evidência nenhuma para isso. Mas o que nós vemos, irmãos, que Judas foi escolhido, e é isso que a Escritura revela, que Judas foi escolhido para que se cumpra a Escritura, para que se cumpra a palavra do Senhor. Uma outra evidência: Judas não havia sido entregue do Pai para o Filho. João 18, versículos 8 e 9. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Quando Jesus está prestes ali a ser preso, julgado e condenado, que os discípulos aparecem amedrontados. Pedro pega a espada, corta a orelha do servo Malco, e Jesus fala assim: olha, se é a mim que vocês buscam, deixa eles em paz. E o texto diz assim: então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se é a mim que buscais, deixe ir estes, para que se cumpra a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Não perdi nenhum dos que me deste. Isso mostra, irmãos, que Jesus guarda a todos o que o Pai lhe dá. E aí, irmãos, a gente vai para João 10, do 26 ao 29, e Jesus diz assim: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Por isso, irmãos, Jesus disse aqui que nenhum se perdeu, exceto o que não era guardado por Deus. Exceto o que não fora dado do Pai para o Filho, porque era o filho da perdição, para se cumprisse a Escritura. Portanto, irmãos, Judas de maneira alguma é um exemplo de um cristão que perdeu a salvação. Essa tradição, irmãos, ela é muito forte na cultura evangélica brasileira. Mas, irmãos, de forma alguma Judas deve ser visto como um cristão que foi regenerado e se tornou filho da luz, e se tornou filho de Deus, e que terminou a vida voltando para ser filho do diabo. A começar, irmãos, que não existe perca de salvação, tá? Nós, reformados, calvinistas, não acreditamos nisso à luz da Escritura, tá? Os que vêm ao Pai, disse Jesus, de maneira alguma lançarei fora. Judas perdeu a salvação? Ele nunca teve. Como é que perde o que não tem? Isso se fosse possível perder a salvação. Mas, irmãos, Judas de maneira alguma é um exemplo de cristão que perdeu a salvação. Judas, irmãos, teve o melhor pastor, Judas teve o melhor líder, o maior mestre, Judas teve o maior exemplo com ele, mas Judas não conseguiu caminhar na santidade. No ministério com Cristo, a Bíblia diz que Judas era ladrão. O dinheiro das ofertas e das contribuições de Cristo, Judas metia a mão. Era ladrão. Porque coisas próprias de quem não tem o Senhor. Então, irmãos,
Judas não tinha um coração regenerado, Judas não tinha um coração novo. E ainda a Bíblia diz, irmãos, em João 13:27, que logo que Judas come o pão, Satanás entrou nele. E aí Jesus disse assim: o que tem a fazer, faze logo. O que tem a fazer, faze depressa. E a expressão é: Satanás entrou em Judas. Irmãos, não sei se necessariamente esse Satanás entrou nele é o que nós conhecemos hoje como uma possessão demoníaca, ou uma influência fortíssima, mas são evidências de que Judas não era regenerado. Satanás entra em Judas, e o que vemos não é necessariamente, irmãos, Judas convulsionando, Judas babando, né? A gente não vê Judas daquele jeito que a gente tradicionalmente vê os endemoniados. E não que isso não ocorre sim. Eu já tive experiências com pessoas endemoniadas sim, rangendo dentes, espumando, essas coisas aí. Mas a questão é, irmãos, Satanás entra em Judas e sabe o que acontece? O Deus dele se torna o dinheiro. Ele não fica babando, convulsionando não. Mas Satanás entra nele e ele se alinha com os inimigos da cruz. Olha só. Satanás entra em Judas e vem um beijo falso. Satanás entra em Judas e vem traição. Satanás entra em Judas, vem infidelidade. Judas se alinha com os fariseus. Judas se alinha com aqueles que achavam que Jesus era um herege. Judas se alinha com aqueles que achavam que Jesus era um mal e esse mal tinha que ser exterminado por questões políticas e por questões religiosas. E aí, irmãos, Judas é um exemplo de que Satanás entra numa vida, nem sempre é como a gente pensa. Judas não era um homem, amados, que vivia em santidade. Ele era um ladrão, ele era um estelionatário. Ele roubava ofertas, irmãos. Ele roubava contribuições recebidas no ministério de Cristo. Vocês lembram daquela mulher que adora o Senhor, lavando os pés de Cristo com perfume, o quê? Caríssimo. Aí Judas, na falsa piedade de um homem que não conhece a Deus, diz assim: para que isso? Vamos vender este perfume. Isso aí deve ser o correspondente a uns 300 denários. Um denário, um dia de trabalho. Pense num perfume que custa 300 dias de trabalho. Diga aí, que perfume caro era esse naquela época, né? Judas fala assim: vamos vender. Qual era a ideia de Judas? Piedade? Correta distribuição para ajudar mais pessoas? Não. Ele era ladrão. Quanto mais dinheiro entrava na bolsa, mais ele retia para si. Então, meus irmãos, João 12:6, ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa do dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Olha só a narrativa de João. O apóstolo João narra aqui. O que é isso, irmãos? Falso crente. Que Judas era? Um falso evangélico. Que Judas era? Um falso cristão. Um pseudo crente. Judas, irmãos,
estava com os 11, mas não tinha o coração dos 11. Os 11 criam no Senhor Jesus. Judas não cria no Senhor Jesus. Judas não foi guardado por Jesus, porque não fora dado pelo Pai para ser guardado, amados irmãos. E todos aqueles que seguem o caminho de Judas, o que lhe está reservado é o juízo. Todos aqueles irmãos que seguem o caminho ainda que seja uma vida cristã, mas uma vida cristã falsa, sem crer no Senhor Jesus de todo o coração, irmãos, o que está reservado, se essa pessoa não se converter, não nascer de novo, não for regenerada, irmãos, o que está reservado é o juízo do Senhor. E ainda para que não fique dúvidas, irmãos, tanto em relação a Judas, quanto a todos aqueles que rejeitam o Salvador. Segundo Jesus, irmãos, o que está reservado para Judas, Lucas 22, Jesus diz assim: mas eis que a mão do que me trai está comigo aqui na mesa, lá no momento da ceia. E na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Irmãos, Jesus não foi para a cruz por causa de Judas. O Filho do Homem vai segundo está determinado, como já disse um grande pastor do passado. Quem foi que entregou Jesus à morte? Foi Judas por dinheiro? Não. Foi Pilatos por medo? Também não. Foram os judeus por inveja? Não. Mas foi o Pai por amor. Jesus foi para a cruz segundo as Escrituras, porque era a vontade de Deus e era a vontade do próprio Filho também. Mas irmãos, Jesus diz assim: o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. Ai. Que ai é esse aqui, irmãos? É o ai do juízo. Ai daquele homem por quem eu sou traído, diz o Senhor. E na narrativa de Mateus, segundo Mateus, diz assim, em Mateus 26:24: o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído, melhor lhe fora não haver nascido. Olha, irmãos, o que Mateus narra aqui, diferente de Lucas, um acréscimo: era melhor não ter nascido do que enfrentar a ira eterna de Deus por seguir caminhos contrários a uma vida que se rende ao senhorio de Jesus Cristo. Então, irmãos, quem morre sem Cristo, o que lhe está reservado? Vamos ver aqui, irmãos, o que o Jesus paz e amor do Novo Testamento diz, né? Porque o mundo diz, né? O Deus do Antigo Testamento é muito severo, o Deus do Antigo Testamento é mau. Agora já o Deus do Novo, que é Jesus, é bom. Eu gosto mais do Jesus do Novo do que o Deus do Velho. Então tá bom, vamos ver o que o Jesus paz e amor diz. Era melhor não ter nascido. Ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Irmãos, o que está reservado para os que rejeitam a Cristo? Ai, é o ai do juízo. O que está reservado, irmãos, para uma vida que morre sem Cristo e que no dia do juízo final será condenado? Era melhor não ter nascido. Percebe, irmãos, a expressão? Portanto, irmãos, entendamos aqui também
que todo homem é responsável pelos seus pecados. Todo homem é responsável pelas suas escolhas. Como eu já disse, irmãos, a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Cada um dará conta de suas obras a Deus. Cada um dará conta de si ao Senhor. Irmãos, predestinação, que são assuntos difíceis na Escritura, predestinação, eleição, profecias não anulam a responsabilidade humana de Judas e nem de qualquer homem. Deus não é culpado pelos pecados de Judas, Deus não é culpado pelos pecados de ninguém. Cada um oferece aquilo que está em seu coração, e por aquilo que está em seu coração, presta contas a Deus. Judas peca por iniciativa própria, porque tudo que tem no seu coração é pecado, é uma vida de incredulidade. Judas decidiu trair, pecado. Judas aceitou aquela oferta de moedas, pecado. Não havia espaço para arrependimento em seu coração, porque era um coração cheio de incredulidade. Judas estava com Jesus, mas ele não queria saber de Jesus, ele queria saber do dinheiro de Jesus. Ele queria saber das ofertas que entravam no seu ministério. Judas não queria saber de arrependimento, irmãos. Judas queria saber de lucro. Judas deu passos, irmãos, de um coração obstinado no pecado. Entregou Jesus com um beijo, e não foi aquele ósculo santo que a gente vai ver em algumas cartas, né, onde os judeus, eles se beijavam de maneira muito santa e respeitosa no rosto, e era chamado de ósculo santo. Mas aqui, irmãos, é o ósculo da traição. Aqui é o ósculo, é o beijo da falsidade, de um coração guiado pela cobiça, e seguido ainda de repugnante hipocrisia. Vocês lembram na ceia, Jesus fala assim: um de vós vai me trair. Aí Judas fala assim: sou eu, mestre. Já tudo armado, tudo arquitetado, ele levanta a voz na mesa. Imagina você na mesa, e Judas falando assim: sou eu, mestre. Jesus fala: tu o disseste. Então, irmãos, isso é importante para a gente pensar. Também na nossa vida cristã, que nós não somos impecáveis, evidentemente, mesmo filhos de Deus regenerados. Mas quantas vezes, irmãos, nós também somos infiéis a Deus por aquilo que cobiçamos. Nós transgredimos as leis do Senhor por aquilo que está em nosso coração de maneira não harmônica com a santidade de Deus, com a vontade do Senhor. Muitas vezes também nós traímos a Deus pelo que cobiçamos. Mas, irmãos, Judas teve essa triste história. Queria eu estar contando aqui, lendo, e Judas se arrependeu, e Judas foi e chorou aos pés do Senhor, e Judas, eu não queria ler aqui, Judas foi e se enforcou. Eu queria ler, Judas foi redimido. Eu queria ler, Judas foi resgatado. Era isso que eu queria ler, era isso que eu queria contar. Mas, irmãos, a Bíblia tem más notícias para os que rejeitam a salvação. A Bíblia tem boas notícias para os que creem no Senhor Jesus, más notícias para os que não creem. É interessante algumas teorias sobre Judas na história, irmãos. E tem duas, as clássicas, tá? Por que Judas traiu Jesus? Tem uma primeira ideia bem tradicional, histórica, irmãos, que Judas traiu Jesus por questões políticas. Judas era um grande ideólogo, tinha a sua ideologia política,
Judas queria que Jesus fosse aquele nacionalista. Judas queria que Jesus fosse aquele nacionalista que reunisse o povo judeu, levantasse uma turma enorme, fizesse uma revolução contra Roma e libertasse o povo judeu dos romanos. E aí Jesus, com aquela história de que o meu reino não é aqui, de que eu vim para esse mundo para implantar o reino de Deus, Judas falou assim: não, tá certo isso não. E aí Judas, frustrado com o seu líder, tomou a seguinte decisão: quer saber? Vou entregar, vou trair, não é do jeito que eu quero, vou entregar. Então tem essa visão política. Agora também tem a visão coitadista, que é a visão, irmãos, trazendo aqui para o nosso nordestinês, é a visão tadinho do bichinho, tá? É a visão tadinho do bichinho. Outros sugerem, irmãos, que ele estava tentando proteger Jesus, mas não sabia como. Ô, tadinho do bichinho. Que ele estava tentando proteger Jesus das suas pretensões messiânicas, e sabendo que o fim de Jesus era a cruz, ele disse: eu preciso fazer alguma coisa. E Judas é tido por alguns como aquele amigo tentando proteger o outro, mas que não sabia como. E nessa linha, alguns defendem que Judas era uma pessoa simplesmente impotente diante do papel que lhe havia sido determinado. Alguns até o eximem da culpa de ter traído Jesus. Na verdade, alguns o isentam completamente dessa culpa, inclusive o elegem como um santo, um herói, e que no final Jesus foi bonzinho e salvou. Essa é a visão tadinho do bichinho. É a visão coitadista. É admirável também, irmãos, que às vezes no meio mesmo cristão e evangélico, a gente tem a pena de um homem que só quis saber de rejeitar Cristo e a salvação. E aí entra a humanista teologia do coaching, também se posicionando dessa maneira coitadista acerca de Judas. Mas, irmãos, como já disse Abraham Kuyper, o homem natural, ele é livre para fazer o mal, mas incapaz de seguir a Deus. O homem natural, o homem sem salvação, o homem sem regeneração, ele é livre para pecar. Ele é livre para fazer o mal, mas ele é incapaz de seguir a Deus. E é o que aconteceu nessa triste história de Judas. A gente não quer que ninguém pereça, né, irmãos? A gente quer que todos cheguem ao arrependimento da verdade. Mas fato é, quem rejeita Cristo, perece. Infelizmente. Judas era salvo? Nunca foi. Judas foi salvo? Nunca foi. Judas perdeu a salvação? Nunca teve. Não foi salvo, não creu com fé salvadora, nunca se arrependeu segundo Deus na operação do Espírito Santo. Judas foi responsável pelos seus atos, como é, irmãos, com qualquer pecador. Com qualquer pecador. Humanamente falando, irmãos, deve ter sido muito difícil e doloroso para Jesus escolher um traidor para andar com ele. Escolher alguém, irmãos, que Jesus não era ignorante quanto a quem estava escolhendo. A Bíblia mesmo diz em Marcos capítulo 3 que Jesus escolheu os que ele quis. Mas, irmãos, quando Jesus escolhe Judas, ele sabe que ele está escolhendo alguém que é o filho da perdição, que o diabo vai entrar nele e que ele vai traí-lo. Irmãos, foi fácil para Jesus escolhê-lo? Não. Mas Jesus tinha que escolher para que se cumprisse a Escritura.
Foi doloroso para Cristo, com certeza, em sua humanidade. Assim também como foi doloroso para Cristo escolher a cruz. Mas ambas eram a vontade de Deus, e nas duas situações, o Senhor Jesus já sabia antecipadamente. Portanto, irmãos, importantes lições conclusivas nós devemos tirar para as nossas vidas. A primeira é que todo ser humano é responsável pelas suas escolhas. Todo ser humano é responsável pelas suas decisões. Irmãos, a soberania de Deus não anula, não elimina a responsabilidade humana. Cada um dará conta de si a Deus. Cada um prestará contas ao Senhor. Isso não muda, irmãos. Até mesmo a nós cristãos, Atos capítulo 5, Ananias comete uma fraude na hora da entrega da sua oferta, da entrega da sua doação. E o apóstolo Pedro diz assim para ele, Ananias, por que você deixou Satanás encher o seu coração? Por quê? Por que você deixou Satanás encher o seu coração? Por que você mentiu ao Espírito Santo? Por que você feriu o 9º mandamento? Falso testemunho. Irmãos, veio disciplina instantânea. Foi uma exortação pastoral, não deu nem tempo da disciplina eclesiástica. Não deu nem tempo de reunir o conselho. Olha, Ananias, o conselho vai reunir, os apóstolos vão se reunir aqui, você vai ser disciplinado para que haja temor na igreja, porque o que você fez foi muito pecaminoso e escandalizador aqui no meio do culto. Mas, irmãos, é a exortação pastoral e a disciplina vem de cima para baixo. Ele cai. Chega a sua esposa, sustenta a mesma coisa. Ela podia ter chegado na igreja, irmãos, chorando, arrependida. Ela podia ter chegado na igreja com o maior tempo de reflexão que teve. Ela podia chegar na igreja confessando o pecado. Mas o apóstolo diz assim: foi isso mesmo que o seu marido disse? Foi sim, pastor. Alinhados no pecado. Vem a exortação pastoral e disciplina. Cai os dois no culto, mortos. Porque, irmãos, cada um dá conta da sua vida a Deus. Portanto, irmãos, supliquemos por um coração transformado. Supliquemos por escolhas santas. Irmãos, nós que estamos guardados em Cristo, nós devemos produzir frutos de quem é guardado pelo Senhor Jesus. Amém, irmãos? Nós que pertencemos ao Senhor pela graça, irmãos, não há bondade em nós. Há bondade no Salvador em salvar pessoas más como nós. Mas nós, irmãos, que somos do Senhor, somos convocados para frutificação para a glória de Deus. E aí, irmãos, eu termino com uma frase do autor famoso C.S. Lewis, e ele diz assim: certamente você realizará o propósito de Deus, não importa como esteja agindo. Agora, vai fazer toda a diferença se você serve como Judas ou como João. Você certamente vai servir aos propósitos de Deus, mas a questão é: você está servindo como Judas, como filho da perdição, como alguém que não é guardado pelo Senhor, ou você está servindo como aquele que ama Cristo, como aquele que é guardado por Cristo, como aquele que ama o Senhor?
Amém, irmãos? Que cada um de nós sirvamos a Deus em nossa geração, sendo instrumento dos propósitos de Deus, reverberando aqui a frase de C.S. Lewis, como aqueles que amam o Senhor, como João, como discípulo amado, como seguidor amado de Cristo, a seguidora amada do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar? Amém? Pai eterno, nós te louvamos pela tua palavra, te bendizemos pela tua misericórdia, e que o Senhor, ó Deus, incline o nosso coração para disposições santas, em nome de Jesus. Ó Deus amado, que possamos ter muito temor, ó Deus, porque a tua palavra, Senhor, ela é verdade imutável, ó Deus, e terríveis são os caminhos e o fim da vida daqueles que não se rendem a Cristo. Ó Deus, a nossa oração é sempre por salvação, que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, como a tua palavra diz. Em nome de Jesus, sejam, Pai, familiares, amigos, vizinhos, nas relações do trabalho, ó Deus, nos ambientes, pessoas que gostamos, que temos afinidade. O nosso desejo é sempre: salva, Senhor, transforma. Mas nós sabemos, Pai, que infelizmente aqueles que o rejeitam, ó Deus, colherão consequências amargas por abraçarem o largo caminho que conduz à perdição. Ó Deus, ajuda-nos a perseverar em teu louvor e para a tua glória, e nos ajude na caminhada, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.